Sabe qual é o som mais ensurdecedor do mundo? Não é um grito, nem uma explosão. É o som da terra batendo no caixão de alguém que você passou a vida inteira desprezando. E só agora percebe que era a única pessoa que realmente te amava. Eu fui o terceiro filho, o caçula que nunca viu o rosto do pai, mas que viu o rosto da mãe se desgastar em dobro para compensar a ausência. Ela deu o sangue, o tempo e a juventude por mim. E o que eu dei em troca? Silêncio, desonra e um desprezo que hoje queima minha alma. Eu achei que ela era um fardo, até o dia em que o fardo sumiu e eu descobri que, na verdade, ela era o chão que me impedia de cair no abismo. Eu era movido por um egoísmo cego e uma arrogância que eu não sei de onde tirei. Eu via as mãos calejadas da minha mãe e sentia vergonha, não orgulho. Eu via o cansaço dela e achava que era obrigação. Eu me tornei um predador do carinho alheio. Eu recebia tudo e não entregava nada. E eu era o tipo de pessoa que achava que o mundo me devia algo. E usei a mulher que me deu a vida como o meu primeiro alvo. Minha personalidade era um escudo de indiferença para esconder a minha própria mediocridade. Minha mãe não era uma mulher de palavras, ela era uma mulher de atos. Ela era o alicerce que nunca reclamava do peso do prédio. Para ela, o amor não era um sentimento, era um sacrifício diário. Ela se desdobrava em 3 empregos, dormia 4 horas por noite e comia às sobras para que o meu prato estivesse sempre cheio. Ela plantava amor em solo infértil, acreditando que um dia a semente da gratidão brotaria no meu peito. Ela suportou a minha desonra com um sorriso triste, porque, no fundo, ela amava o filho que ela sonhou, e não o monstro que eu me tornei. Lembro-me de quando eu tinha 12 anos. Meu pai tinha morrido há pouco tempo, logo após o meu nascimento, e as coisas em casa eram apertadas. Meus 2 irmãos mais velhos já trabalhavam, mas eu era o protegido. Minha mãe chegou em casa exausta, com as roupas cheirando a produto de limpeza de tanto esfregar chão de gente rica. Ela trouxe um par de tênis que eu tanto queria. Era de uma marca de segunda linha, mas eram melhor que o dinheiro dela podia comprar. Eu olhei para o presente, olhei para a cara suada dela e joguei o tênis no lixo na frente dela. Eu não vou usar essa porcaria de pobre, porque você não trabalha mais para me dar o que eu mereço. Ela não gritou de volta, ela não me bateu, ela apenas se abaixou, pegou o tênis do lixo, limpou com a própria blusa e disse: "Um dia você vai entender que o valor não está na marca, mas no suor que pagou por ela." Eu dei as costas. Eu fiz da vida dela um inferno por anos, ignorando os conselhos, chegando tarde, tratando-a como se ela fosse a minha empregada particular. Eu achava que ela seria eterna. Eu achava que teria tempo para pedir desculpas. Mas o tempo é um cobrador impiedoso. O câncer não avisa quando chega. Ele apenas toma conta. Em 3 meses, a mulher que carregava o mundo nas costas se tornou um punhado de ossos e pele em uma cama de hospital. Eu estava lá no último dia. Ela pegou a minha mão com uma força que ela não tinha mais e sussurrou: "Cuida bem da sua família quando eu for, meu filho. Não cometa os mesmos erros que eu. Ame com mais força do que eu consegui." Ela morreu sorrindo para mim, para o filho que nunca disse "eu te amo." E foi ali, naquele quarto frio, que o meu mundo de arrogância desabou. Eu não perdi apenas uma mãe, eu perdi a chance de ser humano diante dela. Voltar para aquela casa depois do funeral foi como entrar em uma tumba. O cheiro dela ainda estava lá, aquele cheiro suave de amaciante barato e café fresco. Mas o silêncio era uma agressão. Eu andava pelos cômodos e cada tábua do assoalho que rangia parecia gritar o meu nome, me acusando. Eu entrei na cozinha e vi a caneca dela, ainda com um resto de café seco no fundo. Ela morreu esperando que eu voltasse para jantar. Eu nunca voltei. Eu estava ocupado demais sendo importante, ocupado demais sentindo vergonha da mulher que gastou a vida dela para que eu pudesse ter uma. Eu olhava para as minhas mãos limpas e sentia nojo. Elas eram limpas porque as mãos dela eram sujas de trabalho. Eu percebi que passei 30 anos sendo um estrangeiro dentro do amor dela. Eu recebia o carinho como se fosse um tributo que me era devido e não um milagre diário. Minha arrogância agora era um terno de chumbo que eu não conseguia tirar. Eu não era um homem de sucesso, eu era apenas um parasita que tinha acabado de perder o hospedeiro.
A minha identidade, construída sobre o desprezo por ela, tinha evaporado. No vazio daquela casa, eu finalmente descobri quem eu era. Um covarde, coroado pelo sacrifício de uma santa. Eu sentei na cama dela. O colchão ainda tinha a marca do corpo dela, pequeno, frágil. Debaixo da cama encontrei uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante gasto. Quando abri, meu coração parou. Não tinha joias, não tinha dinheiro. Tinha cada boletim escolar meu, desde a primeira série. Tinha cada desenho ridículo que eu fiz e joguei fora. E tinha um diário. Eu comecei a ler e as lágrimas começaram a queimar o papel. Em uma página datada do dia em que eu joguei o tênis no lixo, ela escreveu: "Hoje meu filho ficou triste com o presente. Peço a Deus que me dê mais força para trabalhar para que eu possa dar a ele o mundo que ele merece. Ele é tão lindo quando está bravo, parece o pai dele." Ela não sentiu raiva, ela sentiu que ela tinha falhado comigo. Ela me via como um príncipe, enquanto eu a tratava como um obstáculo. Cada página era um relato de dor transformado em oração por mim. Ela sabia de cada desfeita, de cada palavra dura, e ela me perdoava em silêncio todas as noites antes de dormir. Eu caí de joelhos no chão daquele quarto escuro, abraçado àquele diário como se fosse a última tábua de salvação em um naufrágio. O peso daquelas palavras era maior do que eu podia suportar. "Me desculpa, mãe, por favor, me desculpa", eu gritava para as paredes vazias, mas a única resposta era o vento lá fora. Naquela noite, eu fiz uma promessa para o nada. Eu não podia mudar o passado, mas eu não deixaria o sacrifício dela ser em vão. Eu ia carregar o nome dela com a honra que ela nunca teve em vida. Eu ia transformar o meu remorso em um legado. Mas eu mal sabia que a vida estava prestes a colocar o meu juramento à prova da forma mais inesperada possível. Os anos que se seguiram à morte da minha mãe foram como uma travessia lenta por um deserto de silêncio. Eu mudei de cidade, mudei de emprego, mas não conseguia mudar o que carregava no peito. Eu me tornei um homem de poucas palavras, mas de ações silenciosas. Cada vez que eu via uma senhora carregando sacolas pesadas na rua, eu corria para ajudar. Cada vez que eu via alguém sendo desprezado, eu era o primeiro a intervir. Eu não fazia isso por bondade original, eu fazia por penitência. Eu estava tentando equilibrar uma balança que eu sabia que nunca estaria nivelada. Mas a vida, na sua ironia sagrada, não queria apenas o meu remorso. Ela queria a minha cura. Eu já não era mais o jovem arrogante de terno caro e coração vazio. Eu era um homem que carregava uma cicatriz invisível no rosto, a cicatriz do arrependimento. Eu aprendi que o verdadeiro poder não está em quanto você pode exigir dos outros, mas em quanto você pode oferecer sem esperar nada. Minha personalidade agora era construída sobre a paciência que eu neguei à minha mãe. Eu me tornei um observador das pequenas delicadezas. Eu não queria mais ser o centro das atenções. Eu queria ser o alicerce, exatamente como ela foi. Eu estava pronto para amar, mas morria de medo de que o monstro do passado ainda estivesse escondido em algum lugar dentro de mim. Então eu a conheci, Helena. Não foi um encontro de cinema, com luzes e música. Foi em um trabalho voluntário, distribuindo sopa em uma noite de inverno fria. Eu a vi de longe servindo uma senhora idosa com uma paciência que me fez perder o fôlego por um segundo. Ela não apenas entregava o alimento, ela segurava as mãos daquelas pessoas, ela ouvia as histórias, ela sorria com os olhos. Naquele momento, meu coração deu um salto doloroso. O jeito que ela ajeitava o cabelo atrás da orelha, a forma como ela falava baixo para não intimidar ninguém, era como se uma parte da minha mãe tivesse voltado para me testar. Helena não tinha nada, mas dava tudo. Ela era a semente da gratidão que minha mãe plantou, florescendo em outra pessoa. Nós começamos a conversar e, pela primeira vez na vida, eu contei a verdade. Eu não contei sobre meu sucesso profissional. Eu contei sobre o tênis no lixo. Eu contei sobre o diário debaixo da cama. Eu chorei na frente dela como uma criança que eu nunca me permiti ser. Helena pegou a minha mão, as mãos dela eram macias, mas firmes, e disse: "Sua mãe não queria que você vivesse na sombra do erro. Ela queria que você fosse a luz que ela não pôde ser." Naquela noite, eu entendi que a redenção não é sobre apagar o passado, é sobre usar as cinzas para adubar o futuro. Eu a pedi em casamento 6 meses depois.
Mas o maior desafio ainda estava por vir. O dia em que eu teria que provar se eu realmente aprendi a ser um pai melhor do que fui como filho. Dizem que quando um filho nasce, um pai também nasce. Mas para mim foi diferente. Quando eu segurei minha filha pela primeira vez, quem nasceu foi a minha compreensão. Olhando para aquele rosto tão frágil, sentindo o peso daquela vida pequena nos meus braços, eu finalmente entendi a minha mãe. Eu entendi por que ela não gritava. Eu entendi por que ela comia as sobras. Eu entendi que o amor de um pai, de uma mãe, não é um sentimento, é um pacto de sangue com o futuro. Eu chorei. Chorei não de tristeza, mas de clareza. Eu olhei para minha filha e fiz o primeiro juramento. Você nunca vai saber o que é o desprezo, porque eu vou ser para você o alicerce que eu não soube ser para ela. Eu finalmente me tornei o homem que minha mãe viu no diário dela. Eu não sou apenas um pai. Eu sou o guardião de um legado que quase foi destruído pela minha arrogância. Minha personalidade agora é feita de silêncios que acolhem e palavras que curam. Eu não busco mais o sucesso para provar algo ao mundo. Eu busco a integridade para provar algo a ela, onde quer que ela esteja. Eu aprendi que a maior riqueza que posso deixar para minha filha não são bens, mas a capacidade de honrar quem veio antes. Eu sou o elo que se quebrou, mas que o amor da Helena e o nascimento da pequena Maria ajudaram a soldar com ouro. Os anos passaram e Maria cresceu com as histórias da vovó guerreira. Um dia, quando ela tinha 7 anos, a cena que eu mais temia aconteceu. Eu dei a ela um presente simples, algo que eu mesmo fiz. Por um segundo vi uma sombra de decepção no rosto dela, uma pequena vontade de reclamar. Meu coração disparou. Mas antes que o ciclo se repetisse, eu a chamei. Sentei no chão ao lado dela e mostrei o velho tênis que eu tinha guardado todos esses anos. O tênis que eu joguei no lixo. Eu contei a história toda. Contei sobre as mãos calejadas da vovó, contei sobre a minha vergonha. Maria me abraçou e disse: "Papai, não precisa ficar triste. A vovó deixou o amor dela guardado no seu coração para você me dar hoje." Naquele momento eu senti como se um peso de toneladas fosse retirado dos meus ombros. Eu não estava apenas criando uma filha, eu estava curando a linhagem da minha família. Eu estava ensinando a ela o que eu levei uma vida inteira de dor para aprender. Hoje nós fomos ao cemitério. Não foi um dia de luto. O sol estava brilhando e Maria levava as flores favoritas da minha mãe. Nós sentamos na grama e eu li a última página do diário para ela. "Cuida bem da sua família, meu filho." Olhei para o lado e vi Helena e Maria rindo, colhendo margaridas. Olhei para o céu azul e, pela primeira vez, não senti o nó na garganta. Senti um abraço. O sacrifício dela não foi em vão. O acidente se tornou o alicerce. O desonrado se tornou o patriarca. Obrigado, mãe. Agora eu entendo tudo. A semente finalmente brotou. E ela é linda.